Tempo integral, professores de tempo integral, foi esse sentido. Nosso seminário aqui fechou com esse objetivo de ter um só, mas com melhor qualidade, professores vivendo com os alunos, não só esse sistema de tempo, não só o sistema de aula. Feliz 2013, boa tarde, família cristã. Hoje, coincidentemente, quarta-feira, culto da vitória, o segundo culto dos 12 cultos que nós fazemos nos 12 primeiros dias do ano. E hoje nós já estaremos, coincidentemente, no culto da vitória, agradecidos e agradecendo pelo grande culto de segunda-feira, passagem de ano, Réveillon espiritual maravilhoso. O pastor Zé Ivan fez umas postagens aí, calculados aí, 13 mil pessoas aí, foi um negócio muito bonito, mas muito emocionante, e a gente só tem que agradecer ao Senhor. Está se tornando tradicional a passagem de ano aqui em nossa igreja, e a gente fica feliz. Quando eu vi muita gente botar o carro na estrada e viajar, eu até me fiquei desestimulado, achei que não ia dar ninguém, mas meu Deus do céu, foi algo extraordinário. Muito obrigado, que Deus abençoe. E ontem eu pensei, já emendamos sexta, sábado, domingo, segunda, já saímos daqui de madrugada, eu digo, hoje o primeiro culto dos 12 não vai dar ninguém. Oh, Deus tremendo, extraordinário. Lotou de novo o santuário e muito mover de Deus. E hoje, já um culto tradicional, nosso culto da quarta-feira. Estamos aguardando vocês, para esta grande festa. E também, hoje, quarta-feira, iniciando 2013, diminuindo aí o espaço para um evento que ocorrerá em 2014. Faltam agora 15 meses, para o centenário das Assembleias de Deus no estado do Ceará. E hoje o irmão Carlos Castro traz para uma entrevista o nosso querido pastor reverendo Áureo de Oliveira, presidente da Igreja Presbiteriana Independente. Daqui a pouco vocês vão saber as razões deste convite. E abrilhando o nosso debate hoje, pastor Guedes Maia, que anda meio triste, abatido, sozinho. A esposa foi passar um mês na cidade do frio, que é São Paulo, e até agora nem sequer ligou, parece que ele foi esquecer do nosso número. Está conversando todo dia com ela? Todo dia, só faltam 20 dias. Marcando colado, ali, é o monitoramento, E também pastor Davi Bosfó, e pastor Zé Ivan, e irmão Carlos Castro, e nosso querido irmão Odécio, rapaz, pastor Odécio aí. Você não está sabendo não, pastor Guedes? Raul ia falar. E no culto da passagem de ano, o homem incendiou aqui os corações. É mesmo? Um sermão poderoso aí, o cabra, rapaz. Eu já sei que Jesus tem um segredo com esses baixinhos magrelos, viu? O senhor tá um baixinho, mas o senhor está ficando barrigudo, Mas eu estou fazendo caminhada, pastor. Mas caminhada engrossa as pernas, não diminui a barriga. Tome 5. E com saudade do Jeová Mendes. Jeová Mendes parece que foi eleito aí secretário de Cultura, não sei, lá da Piúna, ele está lá trabalhando. E segundo honorato, graças a Deus, Jesus nos deu um livramento, Saiu um historiador nocivo e veio um historiador benigno, O Jeová Mendes é um historiador meio macabro, Glória ao Senhor. Gente, e nós estamos todas as quartas-feiras não encabeçando o centenário das Assembleias de Deus no Brasil. Não é nada do Ceará, não é nada disso, gente. Eu sou assembleiano, meu avô era presbiteriano e tornou-se assembleiano, que é a mesma coisa, não tem nada de diferença. Meu pai também assembleiano, pastor, vai completar agora 87 anos de idade. Eu, daqui a 26 dias, completarei 53 anos. Quando eu nasci, meu pai já era da Assembleia, meu avô já era da Assembleia. Então, por favor, a minha geração faz parte desse centenário. E eu dizia para o irmão Carlos Castro que mais do que nunca, talvez eu seja
depois do pastor Osíris, ali do Ministério Montese, e outros nomes que eu não conheço e nem trago aqui à memória, mas falando no contexto assembleiano, eu também sou um dos que fortemente faz parte do centenário da Assembleia de Deus no estado do Ceará, né? Eu estive olhando ali onde meu pai foi batizado, meu avô, né? Então eu faço parte de uma árvore genealógica desta igreja, diferente de outros que vieram aceitar Jesus, já aqui em Fortaleza, né? E que não tem a história que eu e Carlos Castro, pastor Davi Bosforo, tiveram, né? Davi Bosforo nem tanto, que veio de Pernambuco, mas eu editei na casa de Emiliano Ferreira da Costa e a gente faz parte. E dos três aqui, eu acho que eu e o Carlos somos que realmente estamos inseridos, né? Amalgamados nessa história, né? E da Assembleia de Deus. E então a gente tira a quarta-feira para contar a história para os nossos irmãos e amigos, até porque em julho de 2014, este movimento pentecostal, que chegado aqui em 1914, completará 100 anos. Carlos Castro trouxe hoje o pastor Áureo de Oliveira, que o irmão Carlos Castro dirá para os nossos irmãos ouvintes por que trouxe, quem é o nosso irmão pastor Áureo de Oliveira. Carlos, boa tarde, com a paz do Senhor, feliz 2013. Você me abandonou, mas Jesus está aqui comigo e eu ainda estou de pé. Seja bem-vindo a 2013. Maravilha, eu realmente fiquei um pouco triste de não ter vindo ao santuário passar o ano novo aqui, mas a gente tem a nossa igreja ali na Messejana, Assembleia de Deus, a gente tem... Um abraço para o pastor. Ao lado do meu papai e da minha mamãe, do pastor Moacir, né? Ao lado do meu papai e da minha mamãe eu não troco, enquanto eles estiverem em vida, verdade. Né, o ano novo, abraçando eles, para a gente é algo assim fenomenal. E o nosso, eu também quero desejar feliz 2013 aí para os nossos irmãos que estão no Facebook e na rádio, né? Os feiticeiros aí aumentaram bastante e a gente recebe tanta ligação de irmãos agradecendo a Deus por a gente estar contando um pouquinho dessa história, que a gente se move, sabe? Se eu tivesse muito tempo, eu poderia falar aí o dia todo, para que os corações se voltassem para conhecer a sua origem. E eu liguei para o pastor Gessé, nós vamos levar um convidado especial para o nosso debate. E eu liguei para o pastor Áureo Rodrigues de Oliveira, presidente nacional da IPI, Igreja Presbiteriana Independente. E por que trazer o pastor Áureo para o debate? Nós estamos falando da história do centenário e por que trazê-lo, né? E a gente está aí cara a cara, vendo o pastor, nosso reverendo aí, Áureo Rodrigues, e a Igreja Presbiteriana Independente, ela foi a precursora do movimento pentecostal a haver chegado aqui no Ceará. Porque a Nazaré, quando chegou pela primeira vez aqui em Fortaleza e foi até São Francisco de Urubretama, ela encontrou uma pequena congregação onde o dirigente era o Raimundo de Sales Gomes, que aí vem o pastor Gessé falando dessa nossa origem. Então, Raimundo de Sales Gomes, ele é avô de Joel Sales, que é casado com a tia Moreninha, que é filha de um irmão do meu avô. Então a nossa família, ela tem uma ligação direta. Os Sales, Ferreira, com o pastor, Sales e Baixo, com o pastor Gessé também já entra dessa árvore aí. Então o centenário a gente vive... Ali no Coité, onde meu avô trabalhou, o terreno era da irmã Josina Baixo, né? Sales Baixo, né? Isso. Então essa ligação, por exemplo, da igreja presbiteriana com o movimento pentecostal tem uma ponte muito firme, né? E o pastor, o nosso reverendo Áureo Rodrigues de Oliveira, a gente acabou convidando para a gente interagir um pouco com a questão da igreja presbiteriana independente, trazendo em foco aí o movimento pentecostal. E hoje também é um dia especial, por quê? Porque na data de hoje, de manhã cedinho, o Vingre se acordou lá no Sítio Santana, foi ao curral, se dirigiu ao curral, tomar o leite mungido ali. Ele coloca isso no diário, todo dia ele abriu o diário dizendo, fui ao curral tomar leite, fui ao curral tomar leite. Mas era uma novidade para ele, né? Era uma novidade. Vingre, né? O grande missionário O missionário, fundador do movimento pentecostal no Brasil. Então ele foi lá, aí tomou o seu leite lá mungido, voltou,
foi visitar os familiares que moravam ao lado do Sítio Santana, visitou uma casa de uma pessoa crente e também visitou algumas casas de pessoas incrédulas que ainda não conheciam o Evangelho. E aí à noite, quando ele fez o culto, que ele disse que terminou mais de meia-noite o culto, aí vieram 4 pessoas não crentes participarem do culto. Então, hoje à noite aconteceu um culto tremendo também lá no Sítio Santana. Então, por exemplo, essa ligação, por exemplo, da Presbiteriana Independente, que teve a sua igreja, tinha uma igreja no Sítio Santana e outra na Lagoinha. No Sítio Santana, quem dirigia era o Raimundo de Sales Gomes e o Vicente de Sales Bastos, que era exatamente o coletor de missões da Igreja Presbiteriana Independente. Quando a Nazaré chega lá, ela vai encontrar aquela igreja, claro, eles falam do batismo do Espírito Santo, aquele povo sente aquele gozo da presença de Deus, aceitam a mensagem da Nazaré e todos se tornam pentecostais. Aí a Nazaré desce com o Vicente Sales Bastos lá para a Lagoinha e encontra lá o Luiz Gonzaga Bastos sendo aquela pessoa responsável pela congregação, juntamente com o Cordulino Teixeira Bastos. E ali também é aceito a doutrina do movimento pentecostal e nasce a Assembleia de Deus. Aí é que vem o Adriano Nobre, vai realizar 3 batismos, e ali nesses 3 batismos, que duraram em torno de 3 meses, a sua estadia lá na Lagoinha. Aí vem o Vingre, depois vem o Vingre rever a obra. E a nossa pergunta é exatamente essa relação IPI, movimento pentecostal, que o reverendo Áureo acha dessa junção, e o que o senhor conhece da IPI que a gente não conhece, que a gente gostaria de conhecer melhor. Dizendo aos irmãos que IPI não é imposto sobre o produto industrializado. É Igreja Presbiteriana Independente. Pode ter alguma pessoa não evangélica ouvindo, ou algum novo convertido, e não está absorvendo, compreendendo, entendendo o que é o IPI. É a sigla da Igreja Presbiteriana Independente, que nesse momento a pergunta é feita ao querido pastor Áureo, e já mandando um abraço aí para o nosso querido Uzi Ferreira, filho do pastor Emiliano, que está com a sala cheia de irmãos, escutando aqui o nosso debate. Pastor Áureo. Boa tarde, amigos ouvintes, irmãos aqui nesse debate. É um prazer, uma alegria estar com os irmãos e agradeço o convite do irmão Carlos Castro para este encontro. Na verdade, há muito tempo a gente conversa por telefone com o irmão Carlos Castro, porque ele, desejoso de resgatar a história da Assembleia de Deus no Ceará, ele acabou chegando nessas origens, esse reencontro. E foi uma experiência interessante porque nós pudemos municiá-lo de fontes e de pessoas ainda que estão vivas e que são herdeiros dessa história comum. Mas, de certa maneira, isso me deixa muito alegre, porque durante muito tempo houve um distanciamento entre as igrejas neste país. Igrejas históricas, tradicionais, pentecostais, esse distanciamento. E esse distanciamento era devido à ignorância das nossas origens comuns. E de um modo muito especial, me vejo nessa circunstância feliz por perceber que nós temos origens, experiências comuns. E fico feliz por participar deste ramo da Igreja de Cristo, que também ajudou a fortalecer, a dar origem ao outro ramo da Igreja de Cristo que chegou no Ceará em 1914. Né? Isso confirma aquilo que o apóstolo Paulo dizia: eu plantei, né? Apolo semeou, cultivou, mas Deus deu o crescimento. Essa é a história da igreja. Você fez a pergunta a ele, e eu tomei aqui o espaço certo. E a gente... Pronto, o pastor Áureo já falou assim, dessa importância, e eu acho muito salutar. Eu quis também saber, por exemplo, era essa ligação, por exemplo, da IPI, né, da Igreja Presbiteriana Independente, com o nosso movimento pentecostal, e o pastor Áureo já acabou nos respondendo que o plantar, né, a gente planta, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Essa última parte que é fantástica, quem dá o crescimento é o Senhor. Pastor Guedes Maia. Pai Senhor, pastores,
reverendo, prazer conhecer. Paz, feliz ano novo para todos, para os ouvintes. Eu estava aqui analisando enquanto o reverendo falava, que nós estivemos aqui não faz muito tempo, faz muitos dias, o professor Solano Portela. Solano Portela, da IPB. E hoje nós temos o senhor aqui, da IPI. Menos de 30 dias, 2 líderes presbiterianos aqui com a gente. E nós, o senhor falou do início, né, que havia assim, uma espécie de um abismo entre nós, devido às origens, né, e ignorâncias de nossas origens. E hoje há uma aproximação. Queria que, se fosse possível, o senhor fazer uma análise do que vem a ser esse movimento ecumênico hoje em dia, e o que há de salutar e o que há de nocivo nesse movimento. Eu não falo só no ecumenismo evangélico, que para mim é bom, né? Nós já trouxemos pessoas de outras denominações aqui, é uma bênção, mas até desse afunilamento para uma liderança religiosa mundial. Como é que o senhor vê esse quadro, uma perspectiva de futuro recente, próximo? Bom, antes de mais nada, só retomando o início da sua pergunta, parte desse estremecimento e dessa distância era a ignorância, certo? Em segundo lugar, foi porque nós, tradicionais, deixamos de lado por muitos anos a doutrina do Espírito Santo. Houve um esquecimento da doutrina do Espírito Santo. Embora nos primórdios, os nossos pais, doutrinariamente falando, Calvino fosse um teólogo que valorizasse demais a doutrina do Espírito Santo. Mas ao longo dos séculos, os evangélicos tradicionais deixaram de lado a doutrina do Espírito Santo. Quando surgiu o movimento pentecostal, desde os seus primórdios, seus antecedentes, houve uma grande ênfase na questão do Espírito Santo, nos dons, na questão da manifestação dos dons, na recuperação dos sinais da igreja de Atos dos Apóstolos. E os protestantes históricos, né, nossos antepassados, não tiveram a habilidade, a sabedoria para lidar com isso. E rejeitaram. E a rejeição foi mútua, porque também o movimento pentecostal se via como um movimento de resgate, não como igreja organizada. E por isso mesmo o movimento pentecostal visava resgatar a doutrina do Espírito Santo dentro das igrejas históricas. Isso criou muitos atritos e fricções, criou muitas dificuldades, que graças a Deus isso tem desaparecido. E as igrejas históricas têm recuperado a doutrina do Espírito Santo e têm se aberto para isso. A nossa igreja reconhece a plenitude e a validade dos dons espirituais e a sua manifestação dentro da igreja. Não com a mesma ênfase que a doutrina pentecostal faz, mas reconhece e admite. Isso foi um grande avanço no sentido de favorecer e diminuir essas tensões e de lidar melhor. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que nós vivemos um tempo realmente que nós nos permitimos conhecer mais uns aos outros. Isso diminui as diferenças, né? Diminui a distância. E, evidentemente que há um movimento muito amplo no sentido de aproximação das igrejas. E nesse sentido é um aspecto positivo das igrejas se entenderem que cada igreja tem aspectos positivos que nós precisaríamos trabalhar junto e aproveitar isso como um testemunho. Ao invés de falarmos das nossas divisões para o mundo, falarmos daquilo que nos une, daquilo que nos coloca juntos, né? Agora, dentro desse movimento, o que existe são, às vezes, tendências de querer unificação de igrejas. O que, no nosso modo de ver, isso é impossível. Isso é impossível e eu acho que isso não atende o próprio propósito do Evangelho. Eu creio que há uma diversidade, como havia no colégio apostólico. Paulo foi para os gentios, Pedro pregou para os judeus, diz a tradição que Tomé teria ido para a Índia, Mateus foi para outras regiões da Palestina, e assim por diante. Quer dizer, essa diversidade de experiências que a igreja primitiva sempre teve.
E ela sempre lidou com isso. A igreja primitiva sempre comportou essa divindade de experiência. Isso não impedia que se pregasse a centralidade de Cristo como Salvador de toda a humanidade. Agora, existem movimentos que pretendem a unificação das igrejas. Eu não creio nisso. Eu creio em unidade para a missão. A igreja preservando as suas características e unidos em torno de bandeiras comuns e projetos comuns para um testemunho para a cidade, para a sociedade que nós estamos vivendo. Seria unidade na diversidade, né? Exatamente. Obrigado. O pastor Décio, pastor Zé Ivan, quem se propõe a fazer mais uma pergunta ao nosso convidado. Pastor, é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. A história é a história sempre muito importante. Há uma frase do pastor Jessé que ele sempre fala que quem não tem história, aquele que não tem história, procure escrever a sua ou construir a sua história. E a gente fazer parte da história é sempre, envaidece sempre, não é? Eu me lembro que uma vez, há muitos anos, me ligaram, o pastor de uma igreja, me pedindo uma foto para que colocasse na galeria dos pioneiros lá daquela igreja, de uma igreja lá em Valparaíso de Goiás, perto do Brasil, onde eu morei muitos anos. Então a história sempre é muito interessante. A minha pergunta ao senhor é o seguinte: a igreja presbiteriana independente, claro, independente de alguma outra denominação, então ela saiu de algum lugar, de uma igreja. A minha pergunta é: quem foram os nomes que foram responsáveis por esse desligamento ou independência, as pessoas que fazem parte da história da IPI, e em que data isso aconteceu? Bom, nós somos filhos da igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana chegou ao Brasil em 1859. O primeiro missionário presbiteriano chegou ao Brasil. Antes dele, apenas um missionário congregacional, que foi o pioneiro na evangelização desse país, Roberto Calley, Sarah Calley, vieram para o Brasil. Em 1859 chegou o primeiro missionário presbiteriano. Ele evangelizou esse país e a igreja presbiteriana cresceu. Mas entre os pastores brasileiros havia um anseio pela autonomia, porque toda a igreja presbiteriana ela dependia de decisões lá nos Estados Unidos. E essas decisões nem sempre atendiam às necessidades e aos interesses da igreja nacional, que crescendo sentia necessidade de autonomia, sentia necessidade de ela mesma se manter e se perpetuar, e se preservar e se propagar. Então houve um anseio de nacionalização. Junto com esse anseio de nacionalização, havia a necessidade de ter um seminário para a formação dos pastores nacionais. E um outro fator que acabou contribuindo foi a interferência da maçonaria, que na época exercia um poder muito grande no governo brasileiro. Dom Pedro II era maçom, Rui Barbosa era maçom, Quintino Bocaiúva era maçom, e outros líderes da República. A República foi tramada dentro da maçonaria, foi programada dentro da maçonaria. Floriano Peixoto, Deodoro da Fonseca eram maçom, Duque de Caxias era maçom. Havia influência muito grande. E esta influência, embora em certos aspectos era positiva, que preservava e defendia a liberdade de culto no Brasil, porque a religião oficial era católica e não se permitia templos evangélicos. Havia uma perseguição muito intensa, os missionários sofreram muitas perseguições, prisões, impediam de pregar o evangelho. E a maçonaria, porque tinha na Igreja Católica um inimigo comum, procurou proteger os protestantes. Mas no caso da Igreja Presbiteriana, esse lado benéfico da maçonaria, protegendo, né, os evangélicos, os presbiterianos, também causou um problema negativo, porque implicou em interferência em assuntos internos da igreja. O que levou, então, alguns líderes pastores nacionais, no final do século XIX, a se perguntar se o crente poderia ser maçom e crente ao mesmo tempo. Se a fé maçônica poderia ser conciliada com a fé cristã.
E alguns pastores entenderam que não podia conciliar a profissão maçônica com a profissão de fé cristã. E em 1903 houve um sínodo e, infelizmente, houve a ruptura. Eu digo infelizmente porque nenhuma divisão é algo que se deseja. O ideal era ter havido uma conciliação, uma solução, né? Mas infelizmente houve, em 1903, 7 pastores nacionais brasileiros saíram, seguido de 14 presbíteros, e formaram o que seria a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Hoje as duas igrejas, nós convivemos, nós fazemos trabalhos em conjuntos, temos relacionamento, e hoje a Igreja Presbiteriana do Brasil também tomou uma decisão semelhante que nós tomamos há 100 anos atrás. Muito interessante, muito interessante. Amém. É importante ver, reverendo, a profundidade do conhecimento do Senhor, e sempre remetendo a conhecimento bíblico, né? Eu fico feliz em ouvir, porque nós, assembleanos, acompanhamos um pouco distante, né? Um pouco de longe a história presbiteriana. Eu moro em Brasília já há alguns anos e conheço bem o nosso país e outros países, e tenho grandes amigos, até pastores em Brasília que são ligados à presbiteriana, mas eu nunca tinha ouvido esse histórico detalhado como o senhor está falando. Mas um ponto me chamou a atenção, quando o senhor tocou lá na questão da doutrina do Espírito Santo. Nós sabemos que Jesus Cristo, para reconciliar o homem com Deus, o primeiro passo que Deus exige de nós, quando éramos ainda pecadores, decaídos, é nosso reconhecimento de que nós nos desviamos, nós nos equivocamos e precisamos assumir isso. E isso, hoje, está um debate muito alto dentro do mundo evangélico brasileiro. E perpassando aí por outros países, um ponto que eu vou levantar agora aqui. O senhor, sabiamente, humildemente, reconhecendo que houve um certo esquecimento lá. E eu trago aqui o Paulo falando a Timóteo, né? Aos 2 Timóteo, ali no capítulo 3, 4, que inclusive eu tive a oportunidade de explanar aqui com a igreja, na passagem do ano, que Paulo, ele descreve tudo o que de ruim estaria acontecendo no mundo hoje, no capítulo 3. Se nós levarmos em consideração que do capítulo 3 para o capítulo 4, na Bíblia original não tinha essa separação, continua no capítulo 4, e para nós, ele diz assim, referindo-se a Timóteo: olha, vocês não podem se calar, vocês têm que continuar falando, doutrinando, exortando, levantando. E aí quando o senhor falou isso aí, o Espírito Santo me tocou sobre isso aqui. Ou seja, hoje nós trazemos isso, o contexto, para o mundo atual, no mundo evangélico. E aí eu queria ouvir a sua opinião a respeito desse contexto atual. Qual o contexto? O verdadeiro evangelho, ele é para ser explorado, ele é para ser direcionado a nichos, muitas vezes até em questões comerciais, mesmo usando a palavra. Nós temos aí uma sociedade que está totalmente degenerada na questão do casamento. Eu posso, como pastor, fazer um livro e explorar esse nicho. Eu devo conduzir isso de uma forma que hoje nós temos muitas críticas aos chamados neopentecostais, essa exploração midiática, esse crescimento por crescimento. Nós sabemos que nenhum crescimento é 100%. Está lá a parábola das 10 virgens, que é basilar. Lá na presbiteriana, na Assembleia de Deus Canaã, em qualquer igreja, nós temos o joio e o trigo. E a igreja é Cristo que vai colher, como o Senhor mesmo, o crescimento é dele e ele vai colher lá na volta dele. Como é que o Senhor vê isso? Esses programas que exploram hoje o mercenarismo, que muitas vezes dói, e eu acredito que o Senhor deve sentir isso, porque eu também venho de uma família em que meu pai já vai para 80 anos, é pastor da Assembleia de Deus do Tempo Central, no interior. Os meus primeiros anos, de 8, 10, 11 anos, era eu andando com ele no meio dos matos. Meu pai botava carro, como diz um amigo dele, um amigo nosso, de que não entrava nem jumento, mas a gente, para levar a palavra, ia lá. Hoje,
O pastor Gessé comentou ontem, numa mensagem que eu ouvi aqui em meio-dia, que o evangelho se tornou urbano. Por quê? Porque não tem mais arrecadação financeira lá no sertão. E aí onde entra o evangelho de Cristo. Então eu queria ouvir a sua visão, como pastor líder nacional da Igreja Presbiteriana. Nós sabemos muito bem da atuação na área educacional, na área de saúde que a Igreja Presbiteriana tem. Aliás, aqui os meus cumprimentos, porque é uma coisa linda, nós não podemos esquecer realmente essa questão social, educacional. A gente queria ouvir a seu ponto de vista dentro desse contexto atual. Bom, cada igreja, a igreja, ela sofre a influência do seu meio ambiente, da sua cultura. Quando eu disse que nós, protestantes históricos, sofremos a influência, esquecendo o Espírito Santo, aquilo foi, de certa maneira, uma influência cultural. Quer dizer, a valorização da razão, e tudo aquilo que a razão não podia explicar não cabia na fé. E por isso mesmo a doutrina do Espírito Santo e outras doutrinas padeceram naquela circunstância, século XVIII, século XIX, e os resultados negativos se fizeram sentir. Por que eu estou dizendo isso? Que hoje também nós sofremos, como igreja, as influências do nosso meio. Nós vivemos uma época do consumerismo, do consumismo. Então as pessoas também consomem religião. São consumistas de religião. Então o que nós temos movimentos hoje é que atendem a essas pessoas querem se sentir bem, elas querem uma igreja que falem aquilo que elas querem ouvir, elas querem estar numa igreja que supra as suas aspirações emocionais. Por isso que muitas igrejas e muitos sermões são muito mais sermões de autoajuda do que propriamente a pregação genuína da palavra de Deus. Então, muitas pessoas estão em busca de uma igreja que não lhes incomode, um cristianismo sem cruz, de um cristianismo adequado e amoldado às suas expectativas como cidadão de classe média, que gosta de coisas boas, consumir coisas boas, e que também no ambiente religioso ele espera isso, ele deseja isso. Então, é natural que as propostas religiosas que oferecem prosperidade, as propostas religiosas que oferecem bem-estar material, as propostas religiosas que não exigem a cruz, renúncia, arrependimento, essas propostas seduzem. E é uma tentação muito grande nós cristãos hoje entrarmos por este caminho. É uma tentação muito grande, porque a tentação da massa, do número, é muito forte. Agora, pregar o evangelho genuíno, como você mencionou, Paulo diz, tu, porém, segue este outro caminho. Pregar o evangelho genuinamente, sendo fiel às Escrituras, é um grande desafio hoje. E nem todo crescimento é de Deus, porque alguém disse que também câncer também cresce. É verdade. Então, nem todo crescimento vem de Deus. Então, é crescimento fundamentado na palavra de Deus, é crescimento de fé. Só para lhe dar um exemplo, quando eu terminei, Diabetes cresce, né? o 31 de dezembro, o pastor terminou o culto, quando eu disse, um amado irmão chegou e disse assim, olha, cuidado, pastor, que pelo que o senhor falou aí, as pessoas vão começar a lhe perseguir. Eu disse, meu irmão, eu já sou perseguido desde que eu vivia no meio do sertão. Eu vivia lá, numa geração, que o pastor Gessé conhece a cidade, em que nós passávamos nas ruas, nós éramos xingados, nós éramos colocados apelidos pejorativos, nós trazemos, graças a Deus, eu tenho irmã que foi humilhada em sala de aula por naquela época da perseguição católica, foi expulsa. Meu pai teve que sair de casa porque era evangélico, teve que mudar porque o dono não aceitava. Então eu disse para ele, meu irmão, essas marcas da perseguição a gente já traz. E realmente eu concordo e nós concordamos com o senhor. Eu acho que o genuíno evangelho, a cada dia que passa, é o que está previsto na Bíblia, né? Que vai chegar um tempo que nós vamos ser perseguidos mais arduamente, mais diretamente. Louvamos a Deus que ainda nosso país, oficialmente, o nosso Congresso Nacional ainda não aprovou essas mazelas, essas maldições que, por exemplo, a Argentina aprovou, o Uruguai aprovou, o Peru está aprovando e está se alastrando pelo mundo todo. Graças a Deus
que o Brasil está se desenvolvendo e o povo está se aproximando um pouco mais de Deus. Mas há um Amém. detalhe também que é preciso dizer, que há uma grande sede nesse país. É verdade. Há uma grande fome espiritual. E está havendo neste país uma grande colheita. Apesar de todas as mazelas no meio evangélico, nós reconhecemos que milhares e milhares de pessoas afluem diariamente. O último censo do IBGE apontou isso. A quantidade enorme de pessoas que afluem às igrejas. E aqui eu falo todas as igrejas, inclusive católicas, buscando Deus. E esse é um tempo que nós, como igreja, devemos estar atentos, que é uma sede espiritual. E está havendo neste país uma grande colheita. Eu tive o privilégio de viajar pelo mundo. Estive na Ásia, estive na Coreia, estive na Europa, estive nos Estados Unidos, andei por este mundo, na África, e vi grandes templos que outrora estiveram cheios, fechados. E no nosso país está havendo uma grande colheita. E esse é um tempo que nós, como igreja evangélica, nós temos que estar abertos e usar esse tempo para pregar a palavra de Deus, porque esse é um tempo de Deus para o Brasil. É verdade. A nossa irmã Betânia, uma ouvinte, manda mensagem dizendo que estou maravilhada com a atitude dos senhores em trazer à memória de todos nós a história dos pais da igreja, que tanto sofreram por amor ao Evangelho de Cristo. Parabéns pela presença do pastor e que o amor que nos une deva ser maior que as diferenças que nos separam. Um cheiro para todos, a Betânia. É uma coisa realmente maravilhosa e a gente fica com o coração realmente alegre em saber e ouvir nesta tarde de uma pessoa já madura, experiente, não estou chamando de velho, mas madura e experiente, né? É o corroborar das nossas ideias, porque nós aqui da Assembleia de Deus Canaã temos primado tanto por essa genuidade, por essa essência do Evangelho, que somos totalmente contrários a essa mercantilização da fé, que a gente fica feliz em poder debater aqui com homens dessa estirpe, né? Parabenizando também o pastor Odécio, que nos trouxe aí uma abertura no debate, que o Carlos Castro trouxe para a gente debater a história, a coisa já desandou para outro lado, né? E Deixa Deus trabalhar. deixa Deus trabalhar. João Pereira parabeniza esse belo debate e diz: meu avô Raimundo Salles Bezerra de Moraes também foi preso por amor a Cristo em 1935 em Caraúbas, do Rio Grande do Norte. Olha como mexe aí com as pessoas, né? Pastor Davi Mossócio está calado, mas eu quero que o senhor tem 10 minutos, nós só temos mais 10 minutos, quer dizer, e o senhor, por gentileza, vá com calma, é para a gente poder terminar o programa, porque eu estou com fome, precisamos almoçar, né? Registrando aqui a presença do nosso querido irmão Nogueira, diretor das Casas, que agora não é mais casa, mas Casas, Lojas da Bíblia. Um prazer tê-lo conosco. Pastor Davi Mossócio. Meu reverendo, prazer enorme. Eu estou feliz em saber que a palavra de Deus é viva. Amém. E produz um evangelho vivo. Amém. A minha pergunta ao senhor convém de duas naturezas. Primeiro, de uma natureza pentecostal, eu lamento publicamente aqui nessa emissora de que o pentecostalismo está produzindo uma implosão. O senhor disse que tem um lado benéfico, mas eu tenho observado muitos lados maléficos. Essa implosão eu ponho como um dos fatores a falta de uma liderança nacional. Nós não temos. Como diz o pastor Jessé, qualquer nego barrigudo sai hoje e monta uma bodega. Né? E no... Por isso que eu pedi a ele calma, né? Eu fiquei tentado em fazer essa pergunta a ele, se com toda esta organização que nós não podemos negar, que a Igreja Presbiteriana, os cristãos, os protestantes, os cristãos históricos, eles têm tido esse cuidado. Por exemplo, nós entrevistamos aqui o presbítero Elano, e ele me chamou a atenção quando eu chamei-o de pastor, reverendo. Ele disse: pastor, eu sou apenas um presbítero. Olha, Solano, aquilo foi tão interessante para mim, tão forte, que eu anotei nas deliberações da nossa convenção agora,
da próxima semana, né? O camarada não é nem crente direito, já quer ser pastor. Não é nem crente, quer ser pastor, já quer liderar, já quer roubar os crentes, pode ser sem vergonha. Então, eu fiquei tentado em fazer essa pergunta a ele. Lá na Igreja Presbiteriana Independente, tem essa facilidade de elementos, chegar e levar o povo e bagunçar o coreto e depreciar o nome da igreja? É isso que eu queria saber também. Agora há pouco eu passei para o senhor aquela informação na internet, e já estão agora por R$100 oferecendo o curso de profeta. Então dá um título de profeta aí para você. Vou concluir minha Acho que ele pergunta. voltou no assinal do livro. Vou concluir minha Conclua essa pergunta, pergunta aí. porque o tempo já foi embora. Então, diante desse problema, a minha outra pergunta é o seguinte: a IPI, hoje, que no movimento pentecostal está tendo uma dificuldade muito grande, está tendo uma valorização dos chamados levitas e uma desvalorização dos pastores, dos ministros da palavra. Como é que a IPI enfrenta isso? Não, saber se a Igreja Presbiteriana adotou esse título de levitas para quem canta, para quem toca. Né? Porque talvez isso seja só algo dentro da questão neopentecostal. Né? Esse é um problema que eu acho que atinge todas as igrejas hoje. Depois que surgiram os grandes grupos musicais aí, e essa padronização, os muros denominacionais foram diminuídos por conta da música. Né? A música, antigamente nós entrávamos numa igreja presbiteriana, pelo estilo da música você sabia que era a igreja presbiteriana. Você entrava na Assembleia de Deus, você sabia que ali era a Assembleia de Deus. Você entrava na Igreja Batista, você sabia que ali você estava na Igreja Batista pela música, pela liturgia. E hoje a música, ela removeu essas... Né? E esses... não quero fazer injustiça aos cantores, aos servos de Deus que louvam e transmitem, têm abençoado a vida de muitas pessoas pela música. Que não estão tendo a oportunidade. Né, não quero fazer injustiça a esses irmãos, mas é lamentável que muitas pessoas que foram chamadas para cantar querem pregar. Né? Eles foram chamados para louvar o Senhor através da música e eles às vezes querem fazer aquilo que não é o ministério, pregar, e aí confunde as coisas e sai esse tipo de circunstância. Mas é muito difícil porque as igrejas, de um modo geral, elas dão liberdade e acabam, né? E hoje a internet está aí, a rádio, a televisão, todo mundo ouve. O pastor Gessé não é pastor único aqui na Canaã. Juntamente com ele, outros 10, 15, 20 pastoreiam e ele não sabe que estão pastoreando com ele, porque ouvem televisão, assistem os programas de rádio, são copastores sem ter sido contratados por ele, sem ter sido credenciados por ele. Que os membros das igrejas ouvem internet, rádio, televisão, 24 horas. E isso inevitavelmente produz uma salada. Mas isso também é uma característica do nosso tempo, é o tempo do self-service religioso, em que as pessoas elas escolhem o que elas querem crer. Como vai num restaurante self-service, eu quero comer isso. Ela faz uma salada, uma mistura de comidas, e as pessoas também fazem uma mistura muito grande de propostas religiosas hoje. A pulverização, a fragmentação, né, exatamente, pastor Áureo? As pessoas estão aqui mandando parabéns para o senhor, dizendo que já conheci o pastor Áureo de palestra nos Gideões Internacionais, né? E pessoas estão nos parabenizando por estar entrevistando o amado irmão. E a gente fica feliz por essa escolha. Mas o pastor diz algo muito sério. Pulverizou-se mesmo, perdeu-se o padrão, o paradigma, né? E isso só nos traz prejuízo. Eu estou do seu lado, não é porque nós somos velhos, não é porque nós somos corretos, né? Eu lamento as pessoas de bem não terem hoje, os grandes cantores, adoradores do Senhor, não terem a oportunidade que esses elementos, eu não tenho assim tanta educação que nem o senhor, nem eu nem o pastor Davi Bosfó, e a gente sofre tanto desses elementos que a gente já baixa o nível mesmo, mas é um povo nojento, né? Me mandaram essa semana um cartaz para mim olhar, posso falar no rádio porque a gente é policiado, né? Um negócio assim, com o cara diz que é o grande adorador do momento, uma boca assim aberta assim, quer engolir todo mundo. Eu digo, rapaz, parece coisa do cão, né, irmão?
O Senhor era manso, suave, né? Pastor Guedes é que adota esse negócio. Eu não adoto. Eu não, tô fora. Ele é ministro de adoração. Ministro sou eu, somos nós, rapaz. Já pensou se Paulo e Silas dependessem desses levitas lá no cárcere? Deus, porta se abrir. Quem disse não era anjo, não. Quem disse era capeta, né? Mas o cartaz diz que ele era um ministro de adoração, que ia dar uma palavra profética. Olha, tinha um nome dele bem grande assim. Nada de Jesus, nem uma vez de Jesus. Não tem espaço não para Jesus, nem não. palavra de Deus. Não tem espaço. Unção poderosa, mas nada de Deus. Só dar um exemplo aqui, Carro, para um caso que aconteceu em Brasília, agora há pouco tempo, um daqueles eventos na esplanada do Ministério, que o senhor deve conhecer, muitas igrejas, e tinha muitos pastores de diversas igrejas lá. É porque o louvor agora não é mais de unção, é louvor de pressão. O que fizeram? Chegou uma hora que subiu um rapaz lá e mandou todos os pastores descerem, porque agora os levitas iam cantar. E um daqueles pastores usados por Deus, já de cabelinho branco, levantou a mão e disse assim, epa, para aí. Pegou o microfone e abriu a boca, disse, vão se converter, vão aceitar Jesus, se respeitem os pastores velhos que deram suas vidas para que essa multidão esteja aqui na frente da gente. Respeitem aqueles homens que deram suas vidas, que gastaram tudo o que tinha, não só a saúde, como os bens, para que pudessem você estar hoje aqui. Então isso aconteceu ao ar livre lá em Brasília, e o pastor conta e dá o testemunho de só, irmãos, fui eu que fiz isso, e eles tiveram que nos respeitar e respeitar os homens de Deus que estavam ali, quer cantar, quer louvar, é ao Senhor, não é para fazer marmota, ficar pulando em cima suspeitos até de estarem ingerindo bebidas alcoólicas. Então isso é gravíssimo. Muito grave. Num mundo espiritual que é altamente sensível e que jamais no Evangelho a gente imaginaria um dia ver um negócio desse, pelo menos para nós que viemos aí de Por isso que a famílias Rede Globo tradicionais. abriu espaço, porque é um espaço de comércio hoje. É um espaço para vender disco. A Rede Globo não está interessada. Mas o senhor não é a favor daquele evento promessa? Não está promovendo o reino? Essa é a boa desculpa. Agora, quem tiver senso pode aproveitar isso, mas a Rede Globo, que me desculpa, ela vende espiritismo, ela vende macumba, ela vende casamento homossexual. Mas o senhor sabe, eu quero aplaudir. Mas o senhor sabe que infelizmente tem um pastor aí pentecostal que está na ponta deste iceberg, ou por trás deste iceberg maligno, e chegou a pronunciar agora, semana atrasada, nas redes sociais, que não quer nem saber. Para pregar o evangelho, não importa se é Globo, não importa. Quer pregar, quer aparecer. Eu não sei se é para pregar o evangelho ou para aparecer. Não sei se é para anunciar Cristo ou ter visibilidade financeira. Né? Infelizmente, eu vou concluir o programa, voltando à pergunta do pastor Guedes. Eu acho que o ecumênico, o evangélico, dentro desse contexto seria viável. O pastor Aro disse, o problema é que as igrejas, ou muitas igrejas, facilitam esses movimentos. Eu acho que se nós lêssemos, fizéssemos a mesma leitura do perigo que estamos incorrendo, e buscássemos um ecumenismo de maturidade, responsabilidade, de preservação do nome do Santo Evangelho, aí seria válido. Juntar a igreja presbiteriana, as igrejas presbiterianas, as assembleias que estão sérias, e já tem muita assembleia que também já deixou de lado os dons espirituais e a doutrina do Espírito Santo. É outro problema grave, estamos debatendo isso hoje. Mas eu acho que nós deveríamos dar as mãos. Eu tenho lutado nestes últimos 13 anos, eu, pastor Davi Gospel, neste horário de meio-dia, oferecendo espaço a igrejas sérias desse estado, para a gente dar as mãos, já fiz de tudo. Eu, inclusive, inicio 2013 desanimadíssimo de tentar puxar para um birô, né, um biroal, né, um birô de representatividade pró-evangelho. Unidade na fé. De unidade, mas infelizmente é muito difícil. Eu fico feliz porque estamos tendo em menos de 30 dias o segundo líder, né, que também defendeu aqui, o presbítero Solano defendeu a pureza do evangelho. Então a gente fica feliz, tem sido esse o nosso perfil, o nosso afã, o nosso alvo, e nós queremos aí, irmão Carlos, já que você abriu o debate, para você fechar o debate, para a gente precisar almoçar, e
Outra mensagem chegou aqui. Pastor José, estamos começando o debate 2013 com chave de ouro. Coisa boa, né? Amém. Na verdade, a gente não tem mais muito o que falar. A gente só pede aos nossos telespectadores, no próximo programa a gente traz aquela afloração histórica que a gente tem vontade de passar para os irmãos. Mas que hoje o debate ele foi mais do que isso. Os esclarecimentos aqui trazidos pelo pastor Áureo, pelo amor de Deus, foi demais. Assim. Então eu quero agradecer a presença do pastor Áureo pelo convite, né, aceitar o convite de vir aqui, do pastor Gessé, que abriu espaço para que a gente tivesse essa relação histórica aqui. Né? E a gente abriu realmente o debate com assuntos que são de suma importância para nós. E aqui a gente agradece aos irmãos e dizer para eles que no ano de 2013, que já vai chegando próximo do nosso centenário, essa questão que o pastor Jessé tanto tem batido, de um birô, eu também sonho que um dia a gente consiga encontrar pessoas das lideranças, né, tratando sobre um bem comum que é o Evangelho, que é a história, o resgate desses pastores, independente de ser um Manuel Machado, que escreveu, né, a partir de 1914, 1916, aquele movimento pentecostal, né, a invasão pentecostal. Na hora que a Assembleia de Deus chega, o Manuel Machado escreve 10... Agora, ele não contrário ao Espírito Santo, mas ele falando a maneira como ele via aquela questão da invasão pentecostal. Era uma novidade para ele, não tinha estrutura para entender o que nós podemos entender hoje, olhar com um olhar diferente. Né? Com certeza. E ele relata nos textos dele, dizendo que ele ficava impressionado como é que os pentecostais se ajoelhavam e passavam horas a fio ali, orando a Deus. Ele se martelava, ele procurando informar como é que esse homem consegue fazer isso. Né? Então isso aí é a relação do Espírito Santo que fez toda essa mudança, e eu fico grato aqui pela sua presença. E convidá-lo para vir outro dia, né? Não é convidado, está aberto aí para fazer coro com a gente, fazer corpo com a gente, neste momento em que nós estamos brigando, né, para termos o Evangelho salutar neste país. Suas considerações finais, pastor? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui conhecendo os irmãos mais de perto e participando desse debate. Para mim foi uma honra e um privilégio. Que Deus abençoe o ministério da Igreja Canaã e que, através dessa emissora e outros meios de comunicação que a Igreja Canaã tem nessa cidade, possa continuar espalhando a boa nova do Evangelho, genuína do Evangelho de Jesus Cristo, e Fortaleza continue sendo abençoada através do ministério desta igreja. Fica aberto também, o senhor desejar estar conosco. O ano passado nós fechamos o ano com o programa gratuito, a Assembleia de Deus Montese, a Assembleia de Deus Fortaleza, a Igreja Batista, e eu ofereci também gratuitamente um horário para a Igreja Presbiteriana da Visconde do Rio Branco. Não recebi resposta positiva, mas o senhor, com o seu perfil, concorda, pastor Guedes? Concordo, pastor, sem embaixo. Se quiser estar conosco nesta empreitada, fica à vontade. Eu acho que o senhor está um pouquinho mais pentecostal do que eu. Na verdade, todos nós somos pentecostais, porque a igreja cristã surgiu no dia de Pentecostes. Então temos que ser pentecostais por princípio. Obrigado, Odécio, obrigado, Carlos Castro, obrigado, pastor Zé Ivan, pastor Guedes, pastor Bosfor. Isso é formato de filosofia. Obrigado, pastor, o nosso querido irmão Nogueira, da Casa da Bíblia, pastor Hércules, que chegou já de viagem. Voltarei logo mais, 19 horas, o grande culto aqui, desta sequência de 12 cultos. Hoje, com certeza, maior do que ontem. Um cheiro no coração, a tarde feliz. Voltaremos amanhã, nesse mesmo horário, e logo mais, 19 horas, o grande culto de celebração ceia.